Bom dia, meus lindos do sétimo ano. Professor Douglas, mais uma aula de história para vocês. Lembrando que hoje tem o nosso encontro marcado com uma live de história. Pessoal, hoje a gente só vai dar uma continuidade na nossa aula passada, tá? Nós vimos ali as mudanças na política, na centralização do poder, o surgimento dos estados modernos, tá? O que os burgueses queriam. E agora, só para a gente finalizar o nosso caderno 2, a gente vai ver o que os reis queriam e, no lugar de fragmentos, um Estado nacional. Só prestem atenção hoje, que eu vou ler o texto para vocês, já vou explicar e finalizamos o caderno 2, graças a Deus, e entramos no caderno 3, que eu vou entrar hoje na live de vocês. Vamos lá. O que os reis queriam? Ao longo da Baixa Idade Média, vários reis europeus vinham aproveitando as oportunidades que tinham para firmar seu poder de maneira mais efetiva. Guerras, rebeliões e disputas entre nobres eram situações aproveitadas por eles para aumentar sua liderança e tentar impor regras no reino. Vamos lembrar que na Idade Média, de novo vou falar isso, o rei não tinha aquela autonomia que ele esperava ter. O poder era mais fragmentado entre os feudos, lembra? Então, o rei não tinha essa autonomia toda. E agora, com essa crise, os nobres em disputa, os nobres em guerra, ele está aproveitando, e os burgueses em ascensão, o rei está aproveitando de tudo isso para liderar, para mostrar que precisa alguém para colocar ordem no reino. E é aí que vai começar a surgir os estados modernos, os estados nacionais. A gente já vai entrar nessa partezinha aí, presta atenção. Na Espanha, por exemplo, a liderança dos reis de Castela na expulsão dos árabes do continente lhes deu condições muito favoráveis para aumentar seu poder e unificar outros reinos, que foi o que foi acontecendo. Lembra que eu falei? Existiam vários pequenos reinos, todo fragmentado, estava a Europa. E agora começa a unificação, um rei começa a unificar esses pequenos reinos, e aí começam a surgir os estados modernos, como por exemplo a Espanha, que daí vão originar os países, tá gente? Só para vocês entenderem, é desses estados modernos que vão sair os países da Europa, todos esses países que vocês conhecem até hoje. O crescimento da burguesia e o enfraquecimento da nobreza permitiram ainda a ampliação do poder real. Junto aos burgueses, os reis conseguiram apoio político e econômico para montar e manter um exército permanente e profissional que impusesse seu poder sobre o reino. Então ele precisava de uma guarda, ele precisava de um exército também para impor esse poder. Como que você vai impor algo se você não tem alguma força maior para amedrontar mesmo o povo, para mostrar para o povo que ele tem poder? É a mesma coisa das polícias hoje, é a mesma coisa do exército. Você já imaginou se as nações não tivessem isso? Você já imaginou se na sua cidade não tivesse polícia? O caos que viraria? Será que o prefeito conseguiria manter a cidade organizada? Será que ele conseguiria administrar de maneira efetiva? Então ele precisava dessa guarda. Em compensação, além de proteger o comércio, os reis também podiam lutar por outros territórios, abrindo novas possibilidades de atuação para os burgueses do seu reino. A Guerra dos 100 Anos foi um exemplo de lutar por territórios entre a Inglaterra e a França. Uma coisinha que eu falei interessante na outra aula. Quantos anos teve a Guerra dos 100 Anos? Professor, 100 anos. Não, pessoal, 106 anos, tá? Então, nessa época era muito comum um reino invadir o outro, até para ampliar o seu poder, para ampliar o seu poderio. Então as nações tinham que sempre estar, se elas não estivessem fortes, elas pelo menos tinham que demonstrar que estavam fortes, tá? Então, mais ou menos assim que funcionava nessa época. E daí, por fim ali, no lugar de reinos, fragmentos e um Estado nacional. À medida que os reis iam consolidando o seu poder, os reinos passaram a ter
unidade territorial e legal. As leis determinadas pelos reis valiam para todos os habitantes daquele reino. Lembra que eu falei para vocês da Espanha? Lembra que eu falei que da Catalunha ali? Até o idioma era unificado, tudo era unificado, as leis são as mesmas, tá? E vai se tornando uma coisa só, uma nação só. As leis determinadas por... Os moradores do reino tinham de se submeter ao poder do rei e se tornar seus súditos. Havia uma grande preocupação com a definição e defesa das fronteiras. O exército cumpria o papel de garantir a segurança interna e defender o reino dos seus invasores. Tá? Também foram unificadas as moedas e os parâmetros e pesos, medidas, facilitando a ação contida dos burgueses. Para fazer valer o seu poder, como vimos, o rei contava com um exército e funcionários em sua corte. Mas apenas a força não bastava. Era necessário estimular ou impor sua autoridade sobre todo o reino por meio de símbolos e práticas culturais comuns. Uma unificação cultural ali para mostrar que era uma só nação. E para finalizar, é nesse contexto de unificação e afirmação de poder que, entre outras determinações, cada reino estabeleceu seu idioma oficial. Certas tradições culturais regionais também passaram a ser reprimidas para a construção de uma unidade de práticas e costumes, ou seja, uma só cultura, tá? A unificar o idioma, unificar a moeda, unificar a cultura para se tornar uma só nação. E, por fim ali, porque todos deveriam falar o mesmo idioma do rei. Tá? Pessoal, e por fim aqui, nem todos gostaram. Você acha que é assim? Determinar, vamos unificar e é assim, todos vão ter a mesma cultura, todos vão falar o mesmo idioma. Beleza, top, nota 10. Agora todo mundo é uma só nação e todo mundo em paz. Não é assim. Sempre tem aqueles que vão ir contra, que vão se opor a toda uma mudança. A mudança vai gerar oposição, mudança vai gerar desconforto em algumas pessoas, gente. Então presta atenção. Além de muitas regiões terem resistido à incorporação nacional por razões culturais, grupos como a nobreza e o clero também foram afetados e por vezes tentaram resistir. Essa resistência variou no tempo e no espaço, para não perder o poder local que detinham. Em alguns reinos, os nobres foram conselhos para tentar limitar o poder do rei e influir na administração. Ainda que tenha perdido grande parte do poder local que possuíam, os nobres continuaram a desfrutar de muito prestígio social. Vários deles acabaram compondo as cortes dos reis e vivendo sob sua proteção e financiamento. Como eles já tinham um certo prestígio, como eles já tinham um certo poder aquisitivo, um status, então eles acabam mantendo isso, esses nobres, mesmo os nobres sendo afetados depois de tudo isso que nós vimos, e ainda eles vivem nas cortes com os reis, e ainda eles vivem comendo do bom e do melhor. E eu só quero finalizar aqui, no último parágrafo. Em muitas situações, os reis realizavam com os papas e as outras autoridades da igreja determinações papais não aprovadas pelo rei, não valiam no reino, mudando a situação anterior na qual os papas eram uma autoridade internacional pouco desafiada. Agora não, gente. Agora a gente está vendo aí que eles chegam a desafiar a autoridade do Papa, mesmo que a maioria desses estados nacionais eles eram católicos, o Papa foi perdendo um pouco o poder ali. De qualquer forma, para os reis, arriscado desafiar o poder da Inglaterra, o poder da igreja. Com todas as mudanças havidas na Europa, a religiosidade continuava forte
influenciando a mentalidade das pessoas. Até hoje, né, gente? Essa mudança não afetou tanto a igreja. Hoje ainda a maior religião do mundo ainda é a Igreja Católica, né? E ainda influencia muitas pessoas pelo mundo. Tá bom, pessoal? Aquele beijinho no coração de vocês. A nossa aulinha de hoje era isso, era só para finalizar o caderno 2 e a gente já vai entrar no caderno 3. A tarefinha eu vou postar junto com o vídeo, tá bom? Aquele beijo no coração e fui!